Pegando Alberto. o tema do histórico, você vai notar, se você coloca as pesquisas do ano passado para cá, basicamente de junho, julho do ano passado para cá, é tudo muito parecido. Eu batizei de eleição entediante do ponto de vista da opinião pública. Porque Lula está lá entre 40 e alguma coisa, Bolsonaro estava num certo patamar, piorou até dezembro, foi o pior mês dele, de dezembro para cá melhorou e agora parou. Então é tudo muito suave, tudo muito calmo, não tem uma subida, uma queda, não tem algo que influencie a variação de uma pesquisa para outra de 1 ponto, 2 pontos. Então é muito entediante do ponto de vista da opinião pública. É claro, né, Augusto, que nenhuma eleição é entediante do ponto de vista dos fatos da eleição, do ponto de vista da campanha, do ponto de vista da cobertura midiática. Sempre vai ter, né, coisa para se divertir, né? Vai ser animada. Mas do ponto de vista da opinião pública, essa eleição, pelo fato de um ser um presidente que está sentado na cadeira e disputa a reeleição, ou seja, um velho conhecido do eleitorado, 3, 4 anos. Claro. Né? E o outro também é um velho conhecido do eleitorado. Então todo mundo já sabe quem é. E aí você tem uma decisão de voto muito precoce. Mas você cravaria um resultado hoje? Não se trata de cravar. A melhor explicação para o voto é a avaliação de governo. Tá? O que acontece? Você só tem um candidato de governo. Toda eleição, por definição, você só tem um candidato de governo. Ou esse candidato de governo ou disputa a reeleição, ou é indicado por aquele que já foi reeleito e quer eleger. Foi Dilma em 2010. Perfeito. Né? E você pode ter vários candidatos de oposição. Oposição podem ter vários. Né? Bom, o que acontece com o candidato de governo? Se você pegar, nessa pesquisa é divulgado, a pesquisa que saiu hoje, se você pegar o ótimo e bom do governo Bolsonaro, você tem algo em torno de 78% de quem acha o governo Bolsonaro ótimo e bom, vota em Bolsonaro. Isso vem vindo assim já há muito tempo. Tá? E você tem o outro lado, o ruim e péssimo do governo Bolsonaro, 75% vota em Lula. Então, se você multiplicar o percentual de ruim e péssimo por 75%, você tem a maior parte da votação de Lula. Se você multiplicar o percentual de ótimo e bom por 78%, você tem a maior parte da votação de Bolsonaro. Então, a grande dificuldade do governo hoje é que o ruim e péssimo é muito grande. Então, a única chance do governo reverter isso que está acontecendo, que as pesquisas estão dizendo, é você mudar o ruim e péssimo. Tradicionalmente, o ruim e péssimo não muda muito nessa reta final de eleição. Se você tem uma situação você tem dados mostrando que a economia está melhorando. A economia tem essa importância decisiva? Sim, mas o eleitorado tem que sentir isso. Tem que sentir. Não basta o noticiário. Você pode noticiar e o eleitorado achar esquisito. Poxa, mas estão dizendo que está melhorando e eu não sinto nada na minha vida. O eleitorado tem que sentir. Baixando um preço, por exemplo, de um produto importante, muito consumido, aí você percebe, é isso? Sim, as pessoas percebem o que mais... Ou você consegue um emprego. Sim. É isso. O que mais, na verdade, isso tem que ter impacto no poder de compra. Se a pessoa aumenta o poder de compra, diminuiu o desemprego, diminuiu a inflação, aumenta o poder de compra. Aumentou o poder de compra, o governo vai ser melhor avaliado. O que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem uma deflação, mas é uma deflação num cantozinho da economia, num cantinho da economia. Você não tem uma deflação generalizada. Então você tem deflação de combustível, mas você não tem deflação de alimentos. Pelo contrário, a inflação de alimentos está rodando mais alta anualizada, está em 17%. E alimentos atinge, os mais pobres, né? A fatia de renda dos mais pobres, que vai para a cesta básica, que vai para a compra de alimentos, é maior. Mas em compensação você tem o Auxílio Brasil que Sim. aumentou. Sim. Aumentou, mas aí você tem o seguinte, todo governante, isso aí é uma coisa que junta comunicação com realização. Tá? Você dá o Auxílio Brasil, esse Auxílio Brasil é para os mais pobres, porém você não defendeu os mais pobres durante todo o seu mandato, você não fez esse discurso, você não empacotou assim. Nunca foi uma preocupação sua defender os mais pobres. Aí, de repente, você dá um benefício para eles, aí eles ficam desconfiados. Não, mas o que houve uma pandemia, o eleitorado não leva em conta, porque na pandemia... Não só os eleitores foram beneficiados, como os municípios e governos estaduais. Pela primeira vez na história, eles entraram no azul, governos estaduais e municipais, em 2021 e 2022. Entraram no azul. Na minha cidade, por exemplo, isso nunca tinha acontecido. Isso não significa que foram distribuídos, o auxílio foi distribuído.
Foi, no período. Mas é um pacote de coisas. E era o que se podia fazer. Mas o discurso, não, podia ter uma vacina mais rápida, podia ter um empenho grande para vacinar todo mundo rápido. É uma maneira de cuidar dos mais fracos. Não, mas aí é o discurso da oposição. Porque a vacina, a gente não pode esquecer que quando a Pfizer ofereceu, ela ofereceu sob condições. Quem comprasse ficava responsável por qualquer sequela. Ela foi comprada o quê? Um mês depois? A vacinação no Brasil começou um mês depois da Inglaterra. O eleitor não quer saber disso, vamos supor. Não, aí que tá. O seu governo foi bem. O governo do Lula foi bem por causa do super ciclo de commodities. O eleitor não quer saber. Ele disse, ele foi eleito, melhorou minha vida, ele fica. Reelegeu ele. A Dilma foi mal e ela vai dizer, não, caiu o super ciclo de commodities. O eleitor não quer saber. Quase tirou ela, ganhou do Aécio por uma margem muito pequena. Ele não quer saber. O presidente, quando ganha, aquele que é eleito, ele ganha dizendo que vai melhorar a vida da pessoa. Ele não diz assim, eu vou melhorar a sua vida se tiver um super ciclo de commodities. Se não tiver, eu não garanto. Claro, ninguém diz isso. Mas se você pega, por exemplo, esse tipo de generalização pode ser perigoso, por quê? Você pode comparar com a taxa de popularidade que o Lula tinha. Ele saiu do governo com mais de 80, uma coisa 78%. Dessas, ele vive dizendo isso. Portanto, se você pega a taxa atual, 42 dispostos a votar, muita gente não está levando em conta essa história de que a vida foi melhor, né? Eu vivia... Então, por que uma parte do eleitorado reage assim e outra não? Ele já não tem os 80 que ele tinha quando... Isso. Tá? Ele tem em torno de 60 de ótimo e bom. Quando você pergunta assim, olha, Lula governou o Brasil de tanto a tanto, como você avalia o governo dele? O ótimo e bom dá 60. E por que não chega a 60 o índice o índice dele na pesquisa? No segundo turno chega. Se você pegar, mesmo a que saiu hoje, votos válidos do segundo turno... não chega logo no primeiro. Não, aí porque o eleitorado se divide, é normal. A sociedade não é um bloco monolítico, a sociedade é plural. Isso aí não tem jeito. Mas no segundo turno, hoje, a pesquisa de hoje dá 60 de votos válidos na simulação de segundo turno Lula e Bolsonaro. Dá 59,5, dá 60.